Empregar corretamente a vírgula pode depender de um bom conhecimento da organização sintática do período. Pontuação ainda é o tema da aula de gramática. Oi, tudo bem? Então hoje nós voltamos a estudar pontuação. E na aula passada nós começamos a ver o emprego da vírgula. Hoje nós terminamos de ver o emprego da vírgula. Você já sabe, você que assistiu a nossa aula passada, quando é que não se deve empregar a vírgula. E sabe também que muitas vezes ela serve para marcar uma inversão sintática. Na aula de hoje, nós vamos ver a vírgula marcando intercalações e vamos ver também alguns outros casos para que você saia dessa aula de hoje com a consciência de que sabe empregar a vírgula. Então, eu vou começar mostrando a você um caso de intercalação. O que é que pode vir intercalado dentro da sua frase, independentemente dela estar na ordem direta, né? Pode estar na ordem direta com alguma coisinha intercalada. Por exemplo, algumas conjunções, geralmente conjunções coordenativas, aparecem intercaladas na sua oração. Elas devem, então, ser separadas por vírgulas, uma vírgula antes e uma depois. Vamos ver isso? Então, vamos ler o período. Confiamos em você, contar-lhe-emos, pois, o nosso plano. Você observa que a conjunção pois não está ligando as duas orações aqui antes do verbo, onde seria o seu lugar, digamos assim, convencional, né? Ela apareceu após o verbo. Claro que ela está ligando as duas orações também, mas ela está deslocada do seu lugar convencional. E esse deslocamento é que nos obriga a marcar a vírgula, né? A colocar essa vírgula antes e essa vírgula após a conjunção pois. Observando aqui que esta conjunção, quando colocada após a forma verbal, ela passa de explicativa a conclusiva. E você compreende isso lendo o período, entendendo a relação que se estabelece entre as duas orações. Confiamos em você, logo, portanto, não é? Contar-lhe-emos o nosso plano. É uma ideia de conclusão. Então, a conjunção pois, quando ela aparece após o verbo e sempre intercalada, então, não é? Entre duas vírgulas, ela tem valor de coordenativa conclusiva. Interessa para nós que ela está deslocada e, portanto, ela recebe essas duas vírgulas, uma antes e uma depois. Aqui acontece com a conjunção coordenativa adversativa. Todos estavam apreensivos. Ela, vírgula, porém, vírgula, não se preocupava com o problema. A conjunção porém geralmente aparece assim, intercalada. Você usa o sujeito da frase, né, o sujeito da segunda oração, depois a conjunção e a continuação dessa oração. Geralmente a conjunção porém aparece em construções desse tipo. São construções estilísticas, né, que visam a ênfase na própria ideia expressa pela conjunção. Isso não significa que ela não pudesse aparecer no seu local convencional. Agora, para nós hoje que estamos estudando pontuação, interessa que quando essas conjunções aparecerem intercaladas, você deve colocar uma vírgula antes delas e outra vírgula depois delas. Não pode esquecer, hein? Não pode colocar uma vírgula só que fica muito ruim, fica pior ainda. Bem, mas não são só as conjunções que aparecem intercaladas. Nós vamos ver que o aposto muitas vezes também aparece intercalado. É o aposto explicativo, sempre entre duas vírgulas. Veja, então, temos aqui, o cão, grande amigo do homem, pode tornar-se perigoso. E você que compreende bem a análise sintática sabe tratar-se de um aposto do tipo explicativo e sabe também que existem apostos de outros tipos também, não é? E é o explicativo que pede essas duas vírgulas, uma antes e uma depois, quando ele estiver intercalado na sua frase. Quando ele for fim de frase, ele vai pedir apenas a vírgula inicial. Né? Agora, existe o aposto especificativo, por exemplo, que não admite vírgula em qualquer hipótese. Quando você diz a cidade de São Paulo, o rio Tietê, né? O tio Ambrósio, por aí afora. Esse tipo de aposto especificativo jamais vai aceitar a presença da vírgula. Então já sabe, vírgula, aposto explicativo. Tudo bem? Bom, e o que mais que a gente pode intercalar? Vamos observar agora alguns termos explicativos ou termos que fazem ressalvas do tipo ou melhor, ou seja, isto é, aliás, quer dizer. Esses termos também aparecem intercalados na sua frase. Veja.
é bom corrigir o texto, ou melhor, retificar alguns pontos. Então, essa expressão de retificação, ou também as expressões de explicação do tipo ou seja, quer dizer isto é, aparecem sempre intercaladas, entre duas vírgulas. Não há exceção, sempre vai aparecer assim. E vamos encontrar ainda intercalação quando temos no interior da frase um vocativo. Vocativo diferente de aposto. Vocativo identifica o interlocutor da nossa frase, com quem nós estamos falando. O vocativo pode aparecer no início do período, e aí ele é separado por uma vírgula ou ainda por algum outro tipo de sinal de pontuação, como um ponto de exclamação, por exemplo. Mas ele também pode aparecer intercalado. Veja, é preciso jovens participar das decisões do governo. Então, jovens são aqueles com quem eu estou falando nesse momento. Eu me dirijo aos jovens. E ele está aqui intercalado. O vocativo está intercalado, poderia estar no início do período. Rezar cristãos é nosso dever. Então, estamos aqui, né, falando com os cristãos, etc. e tal. Então, você está vendo também o termo intercalado, uma vírgula antes e uma vírgula depois, tá? O que mais pode aparecer intercalado? Uma oração. Existem orações que se classificam apenas como orações intercaladas. Não são adverbiais, não são adjetivas ou substantivas ou coordenadas. São orações chamadas intercaladas. Indicam, por exemplo, citação. Vamos ver um exemplo disso. Olha, não te assustes, disse ele, minha inimizade não mata. Esse disse ele está indicando alguma coisa que está sendo falada por um personagem, né? Está indicando uma fala de um personagem. Nesse caso aqui, a gente, em vez de colocar essas duas vírgulas, também poderia colocar dois travessões. Numa outra aula, nós vamos estudar o emprego do travessão e você vai ver que muitas vezes o travessão substitui a vírgula, pura e simplesmente. Passa a ser apenas uma questão de opção de quem está escrevendo. E a gente vai ver que o travessão produz uma certa ênfase diferente daquela que aparece com a vírgula. Às vezes o seu texto já tem muita vírgula, então você coloca dois travessões para destacar um determinado termo, tá? E agora eu vou mostrar um resumo para você disso que eu falei até agora. É um resumo parcial, portanto. Vamos a ele? Então, nós temos aqui, você vai acrescentando esse resumo àquele que você viu na aula passada, aquele resumo de uso da vírgula por inversão. Aqui é o uso da vírgula por intercalação. Intercalação de quê? Conjunções coordenativas, principalmente a conjunção conclusiva pois, aparece muito, e as conjunções coordenativas adversativas, são as que mais aparecem nesse caso. O aposto explicativo, né? Aposto explicativo você já sabe, entre duas vírgulas, aquele que propõe uma explicação sobre o termo fundamental, não confundir com os outros tipos de aposto. Termos retificadores ou de explicação, como aliás, quer dizer, isto é, ou seja, ou melhor, e outros, né? O vocativo, que identifica o interlocutor da minha frase, com quem eu estou falando, a quem eu me dirijo, né? E ainda as chamadas orações intercaladas, algumas orações que aparecem também entre vírgulas, como aquela que eu mostrei a você, indicando a fala de um determinado personagem, indicando que existe a presença de um discurso direto no nosso texto, tá? E agora eu vou mostrar para você um tipo de oração que geralmente aparece intercalada, que é a oração subordinada adjetiva. Mas aí você deve estar lembrando, existem dois tipos de oração subordinada adjetiva, a restritiva e a explicativa. As duas estão intercaladas, ou geralmente, não necessariamente, mas geralmente aparecem intercaladas. Só que apenas a explicativa é que pede o emprego das vírgulas. Aliás, lá na aula de orações, você aprendeu que essa é uma dica, é uma forma de você identificar que se trata de uma oração explicativa e não restritiva. Quer dizer, a explicativa pede vírgulas, a restritiva não. Então, vamos ver um exemplo só para relembrar. José, que era o nosso líder, foi atacado pelos inimigos. Então, a própria leitura solicita esta pausa maior, né? José, que era o nosso líder, foi atacado pelos inimigos. Uma vírgula antes e uma vírgula depois dessa oração subordinada adjetiva. Só para lembrar, a oração subordinada adjetiva é introduzida por um pronome relativo, em geral o pronome que.
mas ele não é o único pronome relativo. Então, vale lembrar, cujo e onde também são pronomes relativos e também introduzem orações subordinadas adjetivas. Cabe a você diferenciar. A oração adjetiva é restritiva ou explicativa. Se ela propuser a explicação, ou seja, a generalização, você vai usar as vírgulas. Se ela propuser uma restrição, um limite à ideia do tema anterior, você não vai empregar as vírgulas. As vírgulas se usam também para marcar enumerações, enumeração de termos de mesmo valor sintático. Por exemplo, os núcleos de um determinado sujeito ou os núcleos de um determinado objeto direto, tá? São termos de mesmo valor sintático, portanto, são enumerados e separados por vírgula. O mesmo pode acontecer quando nós estamos diante de períodos formados por coordenação e aquelas orações do tipo assindéticas, que só são separadas por vírgulas. Elas mantêm simetria e são separadas apenas pela nossa pausa de leitura, pela vírgula, portanto. Vamos observar? Então, temos aqui alunos, funcionários, professores, todos tinham reivindicações a fazer. Ora, o que nós separamos por vírgula aqui foram os núcleos do sujeito. Todos têm o mesmo valor sintático, todos eles têm a função de núcleo do sujeito, todos estão separados por vírgula. É um tipo de enumeração. E aqui enumeramos orações coordenadas assindéticas, que também têm o mesmo valor sintático, tem simetria. Chegamos, conversamos, saímos. São 3 orações, cada verbo equivale a uma oração, porque são 3 verbos intransitivos, todas separadas por vírgula também, tá? E, finalmente, para a gente terminar, eu vou mostrar para você quando é que a vírgula substitui uma palavra que foi omitida da sua frase. Veja. A vírgula marcando elipse. Elipse quer dizer omissão. Aqui em gramática, vírgula, aliás, elipse quer dizer omissão. Omissão de alguma palavra. Omissão do verbo. Eu toco violão. Ela, flauta. Né? Então, repare que em vez de eu repetir o verbo tocar, ela toca flauta, eu ponho uma vírgula e isso fica subentendido. Eu toco violão, ela, flauta. Pela própria entonação que nós damos, pela pausa que fazemos, fica subentendido que aqui caberia o verbo que apareceu anteriormente. Isto é uma figura de linguagem que a estilística chama zeugma. Zeugma é a omissão de uma palavra que já apareceu anteriormente. Ela está sendo omitida aqui porque ela já apareceu anteriormente. Este é o zeugma, é um tipo de elipse. Tudo bem? Então, tá aí, você viu quando e como empregar a vírgula e quando e como não empregar a vírgula. Aula que vem, mais um pouquinho de pontuação. Até lá!